Olá, muito bem-vindo ao canal da Revista Asas. Parece que está confuso, mas a gente vai explicar o que está acontecendo. Eu estou aqui com meu amigo Cláudio Lucchesi, um prazer estar aqui novamente com você. Com o Kowalski, que é o nosso mentor, ele é responsável por tudo e está cuidando aqui do Lion Tech, que é uma pintura bem legal. Lucchesi, bem-vindo ao seu próprio canal. Bem bacana obrigado. Estar aqui com você. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história também do Lucchesi da Revista Asas, que eu acho muito interessante. Quando a gente tem ali, a gente pega qualquer produto que a gente compra, a gente nunca imagina o que tem por trás. E uma revista, um jornal, o Lucchesi vai concordar comigo, é ainda algo muito pessoal, tem muito carinho, muito o lado humano por trás. Então a gente vai conhecer um pouco dos bastidores e é uma história formidável. O Lucchesi é um cara que eu sou fã dele há muitos anos e tem uma história muito ligada à aviação. Então eu queria começar, Lucchesi, além de te dar as boas-vindas, essa sua história com a aviação vem do seu avô e você nasceu próximo a uma das principais escolas da FAB, né? Exato. Eu sou de Guaratinguetá, né? Então eu nasci com a Escola de Especialistas de Aeronáutica lá perto. Sempre que tinha formatura da escola, ia a Esquadrilha da Fumaça, né? Ainda na época do Braga, com os T-6. Então, assim, nossa, aquilo era uma coisa fantástica, né? E o meu avô paterno, que era uma figura meio... um personagem meio pitoresco, assim, meio romântico, meio doido, coitado da minha avó nisso e tal. Ele tinha brevet de piloto, né? Ele voou e tal. E o meu avô materno foi sargento maggiore de tropa de alpinos do exército italiano durante a guerra. Que sensacional. O meu avô materno lutou na guerra. A minha mãe era criança na Itália durante a guerra. Ela viveu a guerra na Itália, né, como criança. Deve ser bem pesado. Uma experiência bastante impactante, né, para dizer o mínimo e tal. E o meu avô paterno, o Geraldo Cavalca, né, ele, como eu te falei, ele tinha essa pegada. Então, inclusive, teve o episódio mais pitoresco assim, que eu conheço foi uma ocasião que ele veio com um aviãozinho lá do Aeroclube de Guaratinguetá para São Paulo. Pousou no Campo de Marte antes da guerra, e quando ele pousou no Campo de Marte, ele tinha orgulho que acho que ele era neto de italianos, de imigrantes italianos, ele falava alguma coisa de italiano, tinha muito orgulho dessa origem. Ele viu lá aqueles 3 trimotores, né, que eram os Sparviero, os Savoia Marquette 79, estavam no Campo de Marte. Década de 30. Exato. E ele viu, né? Esses aviões acabaram ficando aqui pro Brasil, né? Para a aviação do Exército e tal, na época, né? E aí ele chegou lá, né? Viu lá os emblemas italianos, chegou para conversar e tinha um piloto de uma das aeronaves, ele conversou com o cara achou ótimo. Meu avô tinha um papo muito fácil e tal. E aí o cara pegou e falou assim: olha, eu vou voltar para Itália, tudo, me dá seu endereço, vou te mandar alguma coisa quando eu chegar na Itália. E meu avô não se ligou, mas ele estava conversando com o Bruno Mussolini. Tá brincando? O filho do próprio Benito Mussolini, que era o comandante. O Bruno era o comandante dessa esquadrilha, o Sorte Verde, né, Ratos Verdes e tal. Ele acabou perdendo a vida num dos voos de teste com aquele bombardeiro quadrimotor italiano, o Piaggio 108, né? E aí ele voltou para a Itália e, de fato, depois de um tempo, chegou na casa do meu avô um pacote grande assim, tal, que tinham 2 fotos. Uma foto era era o Bruno com o irmão ajudando ele a vestir o traje de piloto, né, com paraquedas, tudo. E o outro era o general, o Ítalo Balbo, condecorando o Bruno, com a tropa reunida. Assim, e atrás tinha o carimbo lá, fotógrafo oficial do governo italiano. E é uma época que tem que falar, nos 30 ninguém sabia o que estava vindo pela frente, né? Pois é. Então, assim, eu cresci nesse ambiente. A Escola de Especialistas de Aeronáutica, ela dividiu o aeródromo lá de Guará com o Aeroclube, né? No Aeroclube foi onde eu fiz o meu primeiro voo, um Cherokee, que era de um amigo do meu pai. Você tinha quantos anos? Cara, eu devia ter, sei lá, uns 6 anos. Mágico, né, pra criança. Por aí, nossa, foi uma coisa, né?
E meu pai me levava, porque eu pedia, né? Me levava lá no aeroclube. Então, de vez em quando, tinha os C-47 da FAB pousados lá. Putz, Nossa, um avião gigante. Pô, gigante, né? Era um troço de louco. E tinham vários aviões, assim, que eram para aula de solo, né? Aviões que estavam desativados, tudo. E que, para mim, era uma coisa impressionante. Tinha uma área, uma remota do aeroporto em que ficavam reunidos os aviões, e tinha Meteor, tinha B-25, tinha P-47. Então, assim, para mim era um museu de aviação aquilo, né? E o muro, assim, tinha uma rua que subia e descia, assim, então quando subia, assim, pela rua, dava para ver tudo aquilo, né? E, coitado do meu pai, eu pedia para ele passar ali umas 5 vezes, né? Tal, aí passava, pai, passa de novo. Daí ele dava a volta do cartão, passava lá de novo, tal, não sei o que. Pois é, paciência de pai é uma coisa, né? E quando o filho gosta de aviação é um problema. Porque... Pois é. E meus pais, eu tive muita sorte. Meu pai, Gilberto Cavalca, minha mãe, Dona Fidalma. Eu tive uma sorte muito grande que eles tinham aquela política assim de livro, independente do tema. Se a gente pedia livro, eles compravam, né, e tal. Então, o meu primeiro livro de aviação foi aquele Os Aviões, do Enzo Angelucci. Nossa, um dos grandes clássicos. Eu tenho um até hoje guardado. E assim, eu ganhei o livro, eu não sabia ler ainda, meu. Você pediu? Pedi o livro, eu não sabia ler. Aí minhas irmãs ficavam lendo para mim e tal. Eu ficava indicando a seus aviões assim, o F4, lê desse aqui, daí ali, tal, esse aqui, ó, esse MiG-25 aqui, lê desse livro aqui. Pergunta, elas amam ou odeiam aviação depois disso? Então, pois é. Isso aí fomentou a minha paixão por aviação e um trauma das minhas irmãs, né? Então, acho que se elas pudessem, a minha irmã, a Kátia, quando ela vai para a Europa, acho que se ela pudesse, ela ia de trem, entendeu? Tal, não, avião não, eu vou de canoa, tal, não sei o que lá, tal. Imagina. Mas vem dessa época, né? Essa paixão toda e foi, né? Eu tinha um tio que era da Escola de Pesquisa Aeronáutica, era major lá, o tio Nelson. Então, assim, primeira edição do livro do Rui Moreira Lima, o Santa Pua, né? Ele me deu de presente, a primeira edição era da Biblioteca do Exército e tal. Ele me deu de presente, então eu cresci nesse ambiente todo, né? E aí, então, já peguei essa paixão toda. Ou seja, tem um pouco aí da cultura que explica daqui a pouco, a gente já fala um pouco da Asas, como é que surgiu, então já está lá de trás. E outra coisa, para quem acompanha a revista Asas, sabe que você é um exímio plastimodelista. Você tem isso como uma das grandes paixões. O exímio fica por tua conta. É verdade. Como é que veio também isso? Foi isso, quer dizer, na época, né, lá em Guará tinha uma loja Casa André, que era uma loja só de brinquedo, e tinha uma prateleira lá que era essa parte de kits, né, tal. E, putz, imagina, né, eu via os aviões no livro, daí a chance de montar um aviãozinho, né, tal. Minha família, meu pai era funcionário público, eu fui sempre funcionário público, então assim, não tinha grana para ter aeromodelo, né, não dava. Mas plástico modelo dava para ter, tal. Embora assim, meu pai me convencesse com aqueles argumentos de pai, né, aquelas fake news de pais e tal, que era melhor eu não pintar os kits e tal, né? Para ele era ótimo. Pois é, porque senão cada kit ia ter que comprar não sei quantas tintinhas, né? Daí, ó, onde é que vai? Coitado. E então só mandava os kits, tal. Eu só comprava os kits e tal. Teve uma época que a minha mãe me dava uma graninha para comer na escola, né, no intervalo. Eu estudei em colégio de freira, por isso que eu tenho esse ar angelical. Assim, imagina ele na escola de freira. Até o terceiro colegial fui em colégio de freira. E aí eu comecei, eu passava o recreio pedindo comida para os amigos da minha turma. Pegava uma batatinha de uma coisa e não gastava dinheiro. Aí depois de uns meses eu comprei um Crusader, um F8. Nossa! Quando minha mãe soube que eu estava comprando, ela ficou meio louca da vida comigo, daí ela fez uma negociação comigo, passou a me dar uma mesadinha para eu guardar o dinheiro. Pô, você vai ficar sem comer, moleque? Ou seja, a paixão vem de trás mesmo. Aí eu comecei a montar os aviãozinhos, não pintava. Mas aí quando eu vim para São Paulo, já para fazer faculdade de jornalismo aqui na USP e tudo,
Aí comecei logo a fazer freela, então aí já tinha uma graninha minha, tudo. Aí comecei a comprar, recomecei a minha coleção, comprando os aviões e pintando. E como eu tinha lá no colégio Freira, tudo, eu tinha tido aula de artesanato, aquela coisa toda, eu peguei essa vibe de pintar os aviões a pincel. Eu não uso aerógrafo. Já teve uns colegas do plástico que falaram: vou comprar um aerógrafo pra você. Eu falei: eu vendo e eu compro outro kit, entendeu? Tipo assim, é igual, sei lá, tem cara que pinta quadro, aquarela, tem outros que fazem pintura a óleo, entendeu? Eu gosto de pincel, caramba, qual o problema, Você pinta entendeu? todo o modelo em pincel. Tudo em pincel. Dá muito mais trabalho para quem pincel. Não conhece. Camuflagem, tudo. Quando o modelo é quase inteiro de uma cor só, é tudo na base do pincel mesmo. Daí a gente desenvolve aí umas técnicas, uns negócios meio malucos assim, mas é tudo no pincel. Que é uma característica bem particular também, né? Que não é comum realmente ir para o pincel. Quantos modelos você tem? Você tem ideia? Eu devo ter aí uns 90. A maior parte são aeronaves, aviões e helicópteros, mas tem também uns tanques, tem alguns blindados, tem alguns navios, tem uns submarinos, porque aí você vai lá em cima, você vai lá embaixo, né? Tem os submarinos e tal. Então, assim, eu gosto de montar eles assim, o mais fiel possível, se for possível identificar numa unidade específica, até uma aeronave específica. Mas assim, eu monto eles como se eles estivessem num museu, entendeu? Eu não faço esses desgastes, envelhecimento. Eu acho muito bacana isso, acho muito bacana, mas eu não faço. Eu faço eles como se eles estivessem num museu, o meu museu. Tá legal, então, você deixa eles bem guardados, bem conservados. A pintura toda certinha, tal, sem desgaste, sem poeira, sem sujeira, entendeu? Tal, como se estivessem no meu museuzinho ali. Para quem não conhece, é só ver. Sempre no fundo, né? Alguns dos seus vídeos tem lá uma parte da coleção. Que é muito exatamente. Legal. Tem bem pequenininho ali, imagina o espaço que você precisa comprar para aquela ali é a minha coleção, exato. Muito legal. Qual que é a coisa mais exótica que você tem na sua coleção? Que eu sei que tem umas coisas, não só de avião, mas tem umas coisas que o Lucchesi tem que vale a pena a história. Tem duas coisas assim, muito malucas, assim. Que uma, quando eu fiz 40 anos, meus pais estavam vivos ainda, e eles vieram assim com um jeitinho e perguntaram assim, o que eu queria ganhar? Uma coisa que eles queriam me dar uma coisa que marcasse, que não fosse uma coisa que com o tempo gastasse, né? Igual roupa, coisa desse tipo, uma coisa que ficasse. Aí tinha um amigo meu na Europa, um austríaco, que eu tinha conhecido ele muito tempo, na Ila, em Berlim e tal, e que ele trabalhava esse lance de comprar aeronaves na época da ex-União Soviética para colecionador, tudo. Inclusive foi com ele que eu trabalhei quando o comandante Rolim queria MiG para TAM, né? Então essa é uma história que a gente vai falar daqui a pouco, que é muito legal. Tem 2 MiG lá do Museu da TAM que fui eu que negociei lá e tal. Então, assim, aí eu entrei em contato com ele, né? Falei, Berger, e aí, você tem alguma coisa aí de pedaço, né? Eu falei, eu não vou comprar um avião, né? Pelo amor de Deus. Eu falei assim, alguma coisa? Daí ele falou assim, o que você está pensando? Eu falei, algum troço de MiG-21, tal, não sei o que lá. Daí ele falou assim, troço de MiG-21, que é um presente assim, pouco particular. Aí ele virou e falou assim, olha, eu tenho um manche e um manete de MiG-25. Eu falei, MiG-25, Foxbat, né, tal. Eu falei, tranquilo, cara, eu quero, né, tal. Eu falei, quanto é que é? Daí ele falou o preço, falei para meus pais falaram, não, legal, tal. Daí compraram. Eu não esqueço que quando chegou, né, chegou um pacotão, assim, aquele pacote enorme, pesando 1 tonelada, tal. Porque o manche em particular, se você catar ele, é uma arma, né? Você bater na cabeça de alguém, você mata, tal. É coisa soviética, aquele negócio assim. Aí a hora que eu abri, eu mostrei assim, mãe, olha, só chegou o presente que abri, olha o que vocês me deram, tal. Minha mãe olhou para aquilo e falou assim, mas filhos, a gente gastou aquela grana toda para comprar um pedaço de sucata. Não era mentira pelo ponto de vista dela. Pois é. Para você é um tesouro. E a outra foi uma vez que eu fui com a minha família. Eu já estava casado com o filho todo. A gente foi para Virginia Beach, fui visitar inclusive aquele museu excelente que tem lá do Jerry Yagin, né, o Military Aviation Museum. A gente é amigo desde que a gente se conheceu em Moscou e tal. E aí eu fui numa loja de militaria, de antiguidades e tal, né? Só que, não tinha grana para comprar, não tinha uniforme, tal, não sei o que lá, mas aqueles preços, né, tal, não era para mim. Aí eu perguntei pro cara, dentro daquela verbinha, né, em dólar, tudo, tinha uma... meu Deus, como é que é o nome daquilo? Baioneta. Uma baioneta de fuzil.
do Exército Vermelho da Segunda Guerra. Um espetão desse tamanho assim, né? Aí eu falei, isso dá para comprar, né? Comprei e tal. A minha mulher Regiane virou para mim e falou assim, você tá doido? O que você tem na cabeça? Porque já tinha acontecido 11 de setembro, aquela coisa toda. Ela falou assim, como é que a gente vai levar isso pro Brasil? Como é que você vai colocar isso na mala? Eu falei assim, não vou levar de bagagem carregada, lógico, eu vou despachar, né? Põe na mala e despacha. Mas mesmo assim, passa pelo raio-x, esse troço tudo. E daí, se perguntar, o que você vai falar que é isso? Eu falei assim, eu falo que é espeto de churrasco. Eu falei assim, espeto de churrasco, é item de culinária. Eu quero fazer churrasco de americana, é um espeto de churrasco e tal. Mas chegou direitinho, ninguém perguntou nada. Que bom, né? E aquelas coisas que a gente compra da emoção e esquece, né? Pois é, primeiro você compra, daí depois você fala assim, onde é que eu vou fazer com isso, né, meu? Onde é que eu vou colocar isso? Mas eu comprar bala de ponto .50, aquelas que vem de feira americana, vem furada e tal, para quem não conhece, quando eu cheguei, falei, como é que eu vou levar uma de 50 no aeroporto? Aí eu expliquei pra moça, olha, vai despachar, eu não sei. O que é isso? Pois é, só, tem que ser louco da nossa categoria para um entender o outro. Assim, né? Esse tipo de coisa, né? Aproveitando, já que você falou dos MIG, queria que também você contasse essa sua relação com o Rolim e com o museu, que é uma história também interessante. Ele tem uma participação grande. O Comandante Juliano é uma pessoa espetacular, a gente se conheceu, o primeiro livro que eu escrevi, ele fez o prefácio, Loucos Heróis e tal. E aí, quando ele começou a pensar em transformar a coleção, que até então era uma coleção particular, surgiu a ideia de, vamos fazer um museu com isso e tal. Ele me chamou e pediu para mim, fez um contratinho comigo e tal, para eu fazer a pesquisa de cada uma das aeronaves que ele já tinha. Então, ele queria a história do modelo da aeronave e a história daquele exemplar que era dele. Né? Então, eu fiz esse trabalho, né? E inclusive numa ocasião eu fiquei 3 dias com torcicolo, porque fui lá pro Rio para ver o RAB, né? Nossa. Que hoje em dia é uma beleza, você entra no computador, consulta o RAB. Naquela época era microfilme, cara. E você põe naquela maquininha e eu que sou baixinho, eu ficava olhando assim, né? Fiquei com uma torcicolo, 3 dias olhando o microfilme. Fiquei com torcicolo aqui do caramba. Eram quantos aviões, só pra ter ideia? Cara, naquela época ele já tinha uns 20, cara. Nossa. Já tinha um troço e tal. E um por um no microfilme, né? E olhando, passando aqueles microfilmes. Teve um lado bacana, eu me senti, parecia que eu tava em filme de espionagem, né? Sim, parecia aquela coisa, Guerra Fria, assim, Muro de Berlim, né? Mas... aí eu fiz isso e aí ele queria ter uma ala no museu, que ele queria uma ala tipo Guerra Fria, com aeronaves soviéticas. E ele veio conversar comigo, porque já dessa época ele sabia que eu era meio pesquisador dessa área de aviação soviética, aviação russa e tal. Então ele veio falar, o cara é você e tal, eu tava querendo e tal. Aí eu contatei esse amigo meu e a gente acabou conseguindo um MiG-17 e um MiG-21. Que é o que estava no museu. Que são os que estão... isso. São os que vieram para o Brasil. Os 2 vieram da Polônia. Os 2 vieram da Polônia. Né? Mas vieram inteiraço. Tudo. O painel, o cockpit, tudo inteirinho. Eles só vieram assim. Na hora do desmonte, a longarina da asa, ela foi serrada. Mas isso você só vê isso internamente. Ela foi cerrada porque eles vieram com a condição que era a aeronave de exibição estática, era peça de museu estático. Sem condição de voo mesmo. Exatamente. Então, no desmonte, para sair, porque ali a gente já está falando pós, né, fim da União Soviética, então a Alemanha já tinha unificado, então tinha aquelas coisas de OTAN, aquela coisa toda. Então, para ele vir, sair lá da Polônia, tudo direitinho, né, tal. Tinha que ser desmilitarizado. Então desmilitarizado. Mas ele veio com o canhão, tudo, tal. Então, vieram os canhões, tudo. Só foi retirado assim, internamente foi retirado o cabeamento de acionamento. Né? Mas para uma exibição estática, isso não fazia diferença nenhuma, né, tal. Legal, uma história então, bem foi interessante. Isso, E aí, quando eu fui lançar a Asas, né, eu montei uma estratégia aí de arrumar umas cotas de patrocínio, uma coisa assim. E aí algumas empresas toparam, mas acabaram entrando como se fosse anunciante mesmo. Então eu só ia receber o dinheiro depois que a revista saísse.
E o comandante Rolim não. O comandante Rolim foi o único que acreditou no projeto e investiu como patrocinador. Então, quando a gente lançou a Asas, o único dinheiro que eu tinha em caixa era o dinheiro do patrocínio da TAM, que eram 2 cotas, né? Uhum. Eu fui numa reunião com ele, mostrei, igual estou sentado aqui com você, na sala dele só tava nós dois, não tinha ninguém do marketing, só tava nós dois. Eu mostrei para ele o projeto inteiro, tal, pá. Ele olhou, daqui a pouco virou para mim e tudo bem, Claudinho, o que você quer da TAM? Eu falei assim, comandante, eu queria 2 cotas de patrocínio. Aí ele olhou e falou, dá tanto? Eu falei, isso aí. Ele olhou assim. Tá bom, vai. Você vai ter. As 2 cotas são suas. Aí eu não esqueço que a gente levantei, ele levantou, me acompanhou até a porta da sala dele, aí me deu uma batida nas costas assim e tal, virou para mim e falou assim, eu conheço teu trabalho como jornalista e pesquisador de história. Não sei você como empresário, mas eu vou pagar para ver. Eu falei, literalmente, que legal. Ele era muito humilde o jeitão dele. Era uma pessoa diferenciada, era um cara muito, muito bacana mesmo. E ele tinha esse lado meio de mecenas, né? De apoiar as iniciativas que levantavam essa ideia de aviação, essa cultura aeronáutica, muitas vezes sem se preocupar com o retorno que efetivamente ia ter um retorno direto, que muitas vezes não tem mesmo um retorno direto, mas tem o retorno de você estar trabalhando a cultura aeronáutica, a valorização do setor. Mas muita empresa não vê isso. A empresa quer saber o retorno que vai ter para ela, né? O financeiro literal. Exatamente. O Rolim não. O Rolim era um cara que tinha uma visão muito maior que isso, né? Então, ele acreditou e a gente tem tanto que, infelizmente, ele faleceu antes de sair a edição 2, a segunda edição da ASA, mas ele viu a primeira. E aí ele mandou pra gente um fax, a gente tirou cópia, porque fax apagava, né? Mas tá lá emoldurado na entrada do nosso escritório. Até hoje tá lá o fax dele. Que é muito legal. Eu gostava muito do Rolim por isso. Ele tinha aquele jeito que não parecia ser um super empresário da aviação, né? Que revolucionou o mercado brasileiro. Sim, com certeza. Muito bacana. E se for Dasas, pra gente contar, queria que você contasse uns episódios, na minha opinião, mais marcantes da história da revista. Como eu disse, a gente vê uma revista, a gente sabe que ela tá na banca, mas não conhece a história dela. Que é a edição número 3 da Asas, que eu acho que é uma das mais especiais para você como pessoa e como marido. Eu queria que você contasse essa história, que a gente já conversou uma vez numa outra live, mas vale a pena para quem não conhece. Essa história aí é fogo. Essa história nunca saiu realmente publicada em lugar nenhum. Quem é mais próximo de mim sabe o que aconteceu, mas nunca saiu publicado em lugar nenhum. Quando a Asa saiu, eu era casado de pouco. A gente morava num apartamentozinho, eu e a Regiane, ali na Rua Clélia, um 3º andar sem elevador. E tinha um Cocker Spaniel, o Odd. E a Asas era literalmente era um apartamento de 2 quartos, então um dos quartos era a Asas, literalmente, né? Quando a gente lançou a revista. Você fez um home office antes disso ser montado? Exatamente. A gente tinha um home office antes da pandemia, a gente já estava em home office. E aí, a edição 3, que é aquela que tem um Mirage na capa, tudo. Quando a edição tava para ficar pronta, a gente já tinha feito as matérias, eu já tinha voado com o Mirage em Anápolis, tudo. Aí a gente teve aquela feira, Adventure Fair, feira de esportes e aventura, que o idealizador tudo é do Sérgio Franco, outro cara também que sempre que pôde, que ajudou muito esse meio, né, tal. Então, a gente já se conhecia, ele sabia que a revista tinha sido lançada, ele tinha curtido, ele deu um espaço pra gente, foi a primeira vez que a gente participou. Mas a gente não tinha estrutura nenhuma. Fui eu, a Regiane, foi minha irmã ajudar a montar o stand, não sei quem emprestou uma coisa, quem emprestou outra, tal, enfim. Foi paixão mesmo lá. Montamos um standzinho, todo mundo, tal. Aí, a hora que o stand ficou pronto, a Rê fazia faculdade à noite, a faculdade de Direito. Ela falou, então agora já está pronto, você fica aí. Eu falei, não, eu fico até o final do dia hoje da feira e tal. Ela falou, eu vou embora então. Que a minha perna aqui está doendo um pouco. Ela tinha um pouquinho de dor nas costas, falou, minha perna está puxando um pouco e tal. E ela foi embora. Só que quando ela chegou na faculdade, deu uma pinçada legal, ela não conseguia andar, saiu da faculdade de cadeira de roda, ligou pro meu pai, porque não tinha essa vibe de... Não sei se eu tinha celular ou não ainda.
Mas ligou para casa, meu pai foi lá, buscou ela. Aí que me avisaram, foi pro hospital, pro Samaritano. Bom, resumo da ópera, ela tinha... Ninguém sabia, a gente não... Quer dizer, a gente sabia, mas... ela tinha uma má formação, ela tem uma má formação, um angioma aqui na base da medula. E tinha formado um aneurisma e tinha estourado. Então, assim, é tipo um derrame na base da medula. Paralisou ela todinha, da cintura para baixo, tudo, as funções, tudo. Paralisou toda, né? Ela perdeu andar, nada disso. Era uma dor animal, um troço assim inimaginável, tanto que ela ficava no hospital Samaritano, ela estava ligada a uma maquininha, que era um robozinho que injetava morfina. Nossa, morfina mesmo. Entendeu? Tem que ser regulado porque é muito forte. E assim, naquele momento não tinha ninguém para ficar no quarto dela, para revezar comigo, então eu ficava lá direto. Eu saía, depois do café da manhã eu saía, se tinha alguma coisa para fazer, né? Eu tinha um PC, mas eu não tinha notebook. Uns amigos me emprestaram o notebook para eu poder trabalhar no quarto do hospital. Tem que lembrar que há 20 anos atrás o notebook não era fácil de achar, era muito caro. Me emprestaram, tal. E a gente transformou o quarto do hospital no escritório da Asas, cara. A Regiane, eu vou te falar, cara, é fogo, eu vi ela era novinha, sabe, super novinha, a gente era casado de pouco tempo, de repente um revertério daquele, um troço daquele, mas ela é durona, cara, minha mulher, eu tenho uma admiração dela do caramba, porque eu não sei se eu no lugar dela ia ter tido a resiliência e a força dela. Ela cuidava das contas, né? Das contas que a revista tinha. Coisa, né? Aquelas coisinhas de gráfica, anunciante, aquela coisa toda. E na época a gente usava uma empresa com um serviço que tinha de motoboy. Então, assim, ela continuou fazendo isso do quarto do hospital, cara. Ela levou a redação e a parte do escritório. A empresa de motoboy tinha o endereço do hospital com o quarto. Os motoboys iam lá despachar com ela, cara. Fazer assim você pega, então. E ela lá trabalhando com o braço ligado à morfina, cara. Meu, na boa, eu não sei como é que ela aguentou aquilo. E aí eu era amigo daquele pessoal do DC3 lá de Belém Novo, né, do Aeroclube do Rio Grande do Sul. Um dia o cara me ligou, o Bernardo, me ligou para bater papo, né? Ele era piloto da Varig. Me ligou para bater papo, falou: "E aí, onde é que você tá?" Eu falei: "Eu tô aqui no hospital, o que aconteceu?" Daí eu contei a história toda para ele, tal, não sei o que lá. Ele ficou assim impressionadíssimo, tal, não sei o que lá, né? E aí no dia seguinte, eu fui fazer alguma coisa de carro com a minha irmã, banco, alguma coisa assim. Ele ligou no meu celular. Eu tinha celular sim. Ele me ligou no celular e falou: "Cara, eu não consegui dormir com aquela história sua, que aconteceu aquilo com a gente", porque eles conheciam. Eu e a Rê tinham estado lá em Porto Alegre e tal. Ele falou: "Cara, que é isso?", tal, não sei o que lá. Aí ele falou que tinha conversado com a mulher dele tinha lembrado de um amigo que a filha tinha tido um troço igualzinho eu tinha descrito, andando na praia lá no Rio Grande do Sul, e um médico lá de Porto Alegre tinha tratado ela, e a menina já estava fazendo pós na Espanha, coisa desse tipo. Eu falei: "Pô, cara, você tem telefone desse médico?" Ele falou assim: "Não tem, mas eu vou pedir para o meu amigo te ligar." E o cara ligou, de fato o cara ligou, me passou o contato, o Dr. Paulo Passos. Aí eu entrei em contato com o Dr. Paulo, um médico assim que realmente faz valer o juramento todo. A gente acertou uma grana, o meu pai me ajudou, pegando passagem aérea, tudo. Ele veio a São Paulo para examinar a Regiane. Disse que dava para fazer, para reverter o quadro dela, precisava fazer um procedimento que chamava embolização. E tinha um médico daqui de São Paulo que era quase tão bom quanto ele, né, tal. E nessa época a gente tinha passado para outro hospital, para o Beneficência Portuguesa. E o cara era do Beneficência. Aí esse cara falou pra gente que ele precisava de um remédio que não tinha no Brasil, era um remédio americano, e de um catéter de um certo calibre que também não tinha no Brasil. Aí nessa época, por sorte, né? Sorte não, né, cara? Fala a palavra certa, né? Graças a Deus,
O Dr. Osiris Silva era o presidente da Varig. Só o Osiris Silva. E eu já conhecia ele. Aí eu liguei, falei, doutor, está acontecendo isso. Cláudio, sério, lamento. E o que eu posso fazer para ajudar? Falei, então, doutor, tem esse remédio aqui. Sei. Não, olha, minha secretária vai te ligar, você passa para ela todas as coisas que a gente traz dos Estados Unidos para você. E realmente, trouxe. Acionou lá a equipe da Varig. Eles tinham uma equipe médica lá, Tinha. Inclusive, assim, o rapaz da Varig em Miami, um cara fora de série, se virou do avesso. Porque imagina, ele tinha que convencer o americano a dar receita para o remédio, né? Um médico americano dar receita para o remédio. O remédio que o cara nunca tinha nem visto a paciente, né? Mas mandaram o remédio. E na época o Rolim tinha acabado de falecer, né? Eu liguei, falei com o João Amaro, o irmão dele. O João Amaro foi outra pessoa, nossa, um coração gigante, falou que ia fazer. Aí conversou com o comandante da TAM. A TAM, na época, tinha aberto o voo para França. É na França que tinha. Esses catéteres eram fabricados na França. Então, esse comandante desceu no aeroporto do Charles de Gaulle, pegou um táxi, foi até o troço, comprou o catéter, voltou, embarcou como se fosse bagagem dele, botou o catéter na mala dele e trouxe para a gente. Mas, mesmo com o remédio, com o catéter, a gente não conseguiu fazer o procedimento aqui em São Paulo. Inclusive, assim, você imagina, quando a gente conseguiu o remédio, o catéter, a nossa alegria estava, né? A gente estava tudo animado, a família toda, porque, tipo assim, o cara pediu isso e a gente conseguiu, né? Tal. E que logística vocês tiveram? Pois é, então, aí ele foi fazer o procedimento com a Regiane, ficou lá horas lá na sala de cirurgia. Quando ele saiu, eu perguntei para ele, então, doutor, ele falou, não consegui. Aí eu falei assim, não? Ele falou assim, não. Eu falei, e agora? Ele falou assim, agora eu não sei. Cara, olha, na boa, Edmundo, foi o pior momento da minha vida, cara. Imagino. Eu abracei meu pai, mas o que eu chorei, cara, foi... Porque a Rê não estava nem ali perto. Cara, foi o pior momento da minha vida. Não teve um momento pior que esse. E aí... mas aí eu liguei para esse médico de Porto Alegre, o cara falou que se eu levasse aí para lá, ele ia fazer o tratamento. Tinha que levar ela para lá, então. E aí a gente conseguiu, meu pai acompanhou, a mãe da Rê foi também junto, tudo, a gente levamos a Rê, foi feito o procedimento, deu certo, um fisioterapeuta acompanhou ela todo dia na sequência para ela reaprender a andar. Nossa. Né? Foi mais ou menos quanto tempo isso? Cara, isso for assim, somando tudo, pareceu uma eternidade, cara. Naquele momento, aquilo para mim pareceu uma década, entendeu? Na verdade, foram tipo 6 meses. Mas é muito tempo. Mas a edição 4 da Asas, aquela que tem o Junker 52 na capa, aquela edição foi inteirinha feita comigo no hospital, e acompanhando ela. Também lá. Todas as matérias que eu escrevi, a revisão das matérias, porque eu sempre dei uma lida. Todas as matérias que saíram na Asas, feitas por qualquer um, eu sempre lia antes, depois ia para a revisão gramatical, mas eu sempre dava uma lida antes e dava uma mexidinha se eu achasse que era o caso. Então, toda a edição 4 foi feita comigo acompanhando a Rê no hospital. Então, Watson, se tiver essa revista, tudo. Olha a história de uma revista que eu falei, tem muita coisa por trás que a gente não vê. Essa edição tem essa história toda por trás, sim. Um comprometimento profissional e a vida pessoal ali muito dramática. E depois disso, a Rê ainda me acompanhou num monte de show aéreo, graças a Deus. É muito amor mesmo, né? Veio a nossa filha, entendeu? Veio a primeira, depois veio a segunda, entendeu? Essa mulher nasceu para mim, cara. Ela tem tudo, inclusive ela tem a paciência que eu tenho comigo, com as minhas loucuras, tudo. Que tem que embarcar junto, né, para acompanhar. Eu tenho um amigo, um grande amigo, o Dr. Flávio Berrembach, que é piloto, foi ministro do STM, tudo. Ele brinca comigo, ele fala para mim, ele fala assim: você é o único amigo meu fã de aviação e que tem uma mulher com nome de avião, porque tinha os caças Regiane, né, da Itália. Eu falo, meu Deus do céu, até isso, cara, até isso deu certo. Até isso, cara, é incrível, cara. E como é que ela embarcou com você quando você quis fazer Asas? Que você tinha já uma história com aviação, com jornalismo, profissional? Tinha. Eu me formei na USP e comecei a trabalhar em jornal de bairro aqui em São Paulo. A primeira matéria que eu fiz, eu ainda estava na faculdade, segundo ano da faculdade,
Foi uma entrevista com a Débora Bloch, que estava lançando. Eu sempre gostei muito de teatro, cinema, essas coisas assim e tal. Sempre gostei disso pra caramba. E comecei nessa área cultural. Aí eu fui pro Jornal da Tarde. Tive lá o meu maior professor de jornalismo, que era o meu editor lá na área de cultura, o Edson Paes de Mello. Para quem não conhece, é um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro. Cara, uma pessoa fora de série. Uma paciência enorme com o foca que eu era, tal, não sei o que lá. Aprendi muito lá. E tomei muito gosto. Era imprensa diária, uma vibe toda maluca, tal. Hard news mesmo. Muito legal. Trabalhei como fotógrafo também, com o Hélio Campos Mello, era o meu chefe na agência Estado, tudo. Muito grande nome do jornalismo. Aprendi jornalismo com J maiúsculo mesmo. E fui acabar, por uma indicação de um conhecido, fui acabar com uma editora da Super Interessante, que o cara falou para mim, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu monto aviãozinho, tal, não sei o que. O cara, tal. E aí eu comecei, foi a primeira vez na Super Interessante que eu consegui juntar as duas coisas, o jornalismo e a aviação, né? E aí fui me especializando, né? Me apaixonei pela coisa, eu já era apaixonado por aviação, consegui juntar as duas paixões, né? Aí foi uma coisa de louco, assim, foi uma adrenalina só. E fora isso, eu sempre tive essa vibe muito forte com história, né? A gente já vai falar um pouquinho, que já tem umas perguntas que eu anotei aqui para você. E quis entrar nessa coisa do jornalismo de aviação, sabe? Mas aquela coisa de realmente ser jornalismo de aviação, entendeu? Não, sabe, ler um monte de coisa, entendeu? Escrever, mas realmente ir ver o troço, entendeu? Conversar com quem faz, entendeu? Tipo, eu entrevistei o Mikhail Simonov, que foi o cara que projetou o Flanker. Uau. Eu entrevistei ele em Farnborough, entendeu? Entrevistei piloto de teste, entrevistei coisa, tive essa vibe toda, né? Eu tomei um gosto especial, entendeu? Por pesquisar e por conhecer uma área que eu me dediquei por gosto pessoal, a aviação soviética e russa, né? Até porque quando eu cresci com aquela loucura de aviação, isso era a coisa mais misteriosa que tinha. Vinha uma revista lá, foto nova do novo bombardeiro russo. A foto era um borrão, cara. A foto era um borrão, entendeu? Não tinha nada. Você olhava, você falava, mas tá de ponta cabeça, tá de lado, o avião tá indo, voltando, você não precisa saber nada, entendeu? Então tinha aquela coisa de mistério. Então você imagina, daí na primeira feira internacional que eu fui de aviação, foi na ILA, em Berlim, em 96. Nossa, já após a queda do União Soviética. Então, recente. Aí eu entrei pelo portão, né? Tinha entrada assim na feira. Eu entrei, tava um MiG-29 parado ali, olhando pra minha cara, entendeu? E dando piscadinha de olho, cara. Eram aqueles que eram da Alemanha Oriental e tinham passado pra Luftwaffe, né? Com a unificação. Eu falei, não creio. Eu falei, não creio. Peraí, né? Aí fiquei igual um maluco lá, e o piloto lá me recebeu com a maior coisa, deixou subir, tirar. Imagina, eu queria abraçar o avião, dar beijinho e tal, entendeu? Existia o avião, né? Não era uma foto borrada. Cara, eu falei, imagina, sabe? Nessa hora você pensa assim, lá em Guaratinguetá, entendeu? Tal, cara, eu tô aqui vendo um MiG, cara, eu tô aqui, entendeu? Entrando num deles, tal, era um troço, sabe? E dá gosto, porque aí você conversa com os pilotos, tudo, porque essa parte da aviação soviética e puxando para a russa, para nós, teve todo aquele véu, entendeu? De propaganda, de ideologia da Guerra Fria, entendeu? Do mesmo jeito que do lado de lá a turma ouviu um monte de mentira sobre os aviões americanos, britânicos, franceses e tal, a gente também ouviu um monte de falsidade, entendeu? Exato, que fazia parte da propaganda Exato, da guerra, né? Fazia parte do troço, entendeu? Então ali a chance de ver o troço ali para valer e pesquisar a respeito, entendeu? De conversar com o piloto deles e falar, mas como é que era, entendeu? Tal. Isso, a história é outra, né? E é isso que eu gosto de fazer, né? É a base do meu trabalho, é isso. Quer dizer, eu quero ir lá e falar, não, eu estou falando dessa mesa. Eu passei a mão nela, eu estou sentindo a aspereza, entendeu? Não me mandaram uma foto e um descritivo da mesa, entendeu? Eu vi, entendeu? Eu conversei com o cara que cortou essa madeira, entendeu? Isso é uma diferença para quem faz aviação, esse que é o barato, sabe?
Então, foi isso, essa jogada toda. Você vê, eu já fui aqui à Tora, até esqueci a sua pergunta original. Mas era como é que daí chegou na Asas? Você já tinha toda essa tradição, né? Justamente isso, 96. Você também foi para a Rússia nesse meio tempo. Isso. Eu lembro de suas matérias. Exatamente. Eu comecei, tinha uma revista de aviação bem bacana aqui no Brasil, que era Skydive. Que era fabulosa, bem para aviação de entusiasta, né? Mas não durou muito, infelizmente e tal. E daí eu tinha virado correspondente aqui no Brasil da principal editora de aviação da Inglaterra, né? A Key Publishing. Que tem um portfólio de revista. Pois é, até hoje e tal, né? Então, assim, e aí comparando, a Key Publishing tem uma revista até hoje, né? De aviação histórica, que eu sou fã, é a Flypast, né? Fantástica a Flypast e tal. E aqui no Brasil não tinha nada parecido, né? Mas nada mesmo, né? Tal. Com todo respeito pelas revistas que circulavam, então, eu sei das dificuldades, mais que ninguém e tal. Mas assim, eram muito. Tinha umas revistas que eram totalmente business da coisa, sabe? Parecia uma. Era um negócio, realmente não era uma vida. Era um negócio. Inclusive, muitas que eu comprava lá em Guará e ficava pé da vida, porque na capa tinha um avião assim, tinha um helicóptero todo bodoso, tudo legal. Aí eu comprava a revista e ia procurar onde é que tá falando essa porcaria desse helicóptero e tal. Aí tinha lá um textinho desse tamanho falando da empresa que opera aquele helicóptero e que daí ganhou não sei quanto, fez não sei quanto, de não sei quanto, pá. Tá. E o helicóptero em si? E o helicóptero só estava na capa, entendeu? Pelo amor de Deus. Então assim, eu falei, não, onde é que está a emoção do troço, entendeu? A emoção da coisa, a paixão, né? Não tinha. Aí foi isso aí que foi a minha ideia de fazer a Asas. A Asas foi muito calcada pensada em cima do projeto da Flypast, né? Mas aqui no Brasil, claro, pelo nosso mercado, não dava para fazer uma revista só de aviação histórica, né? Então ela tinha um pouquinho da Combat Aircraft, da Air Forces Monthly, da Airliner World, entendeu? Um pouquinho de tudo, mas com essa pegada mais forte de história da aviação e aberta, né? Que aí vem os meus primórdios lá do jornalismo, e aberta para a parte de cultura, né? Então, a primeira edição da Asas, por exemplo, tinha uma matéria sobre o Vargas, exato, que era o ilustrador de pin-up, que depois os caras copiavam e faziam os nose arts da 8ª Força Aérea Americana, né? Aqueles nose arts famosos. Você tinha aquela sessão também de quem fazia pintura de quadro, de isso, também legal. Aviation Art, a gente teve vários artistas aí brasileiros, a gente sempre quis privilegiar o que era brasileiro, então vários ilustradores brasileiros que nunca tinham tido uma divulgação. A gente dava página dupla, 4 páginas pro cara na Asas, mostrando o trabalho dele, contando a história do cara, entendeu? Então a gente fazia o possível para abrir esses espaços, né? Por acaso o nome da revista, né? Que é Cultura também. Você fez questão de colocar. E como é que Cultura e História da Aviação. Que você tinha acabado de casar, embarca num projeto de fazer uma revista de aviação no Brasil. Foi aquilo que eu falei para você. Essa mulher foi criada por Deus para ser minha esposa, cara. Porque se eu procurar outra, inclusive assim, você imagina, eu já era pesquisador dessa coisa de aviação russa e soviética, entendeu? Meio estranhas você, KGB o negócio aí. Então, aí, cara, foi assim, uma das primeiras vezes que eu saí com ela, convidei ela pra sair, a gente foi numa cantina, depois fomos pegar um cinema. Eu perguntei pra ela, né, porque o nome dela era diferentão, assim, de família, né, tal. Eu perguntei qual é a origem do seu nome, tal. Ela falou assim, meus avós vieram da Rússia. Aí eu não acreditei, falei assim, cara, essa menina é linda, maravilhosa, ainda por cima de família russa. Agora, né? E aí depois eu até costumo brincar, né? Que ela me acompanhou em alguns shows aéreos, tudo tal. A primeira vez que eu fui para Moscou, ela estava junto, tal. Já teve em Moscou umas 3 ou 4 vezes comigo. Eu mesmo já tive umas 12, mas na Rússia, mas ela teve quase nada, 12 na Rússia. Ela teve umas 3 ou 4 vezes, né? Então eu costumo falar assim, mano, olha, é a única. Tinha que ser minha mulher, entendeu? Ela sabe olhar pro céu e ver se um avião é Sukhoi 27 ou MiG 29. Ela sabe a diferença, cara. É difícil. Ela sabe a diferença. Aproveitando, tem uma postagem que um deputado, senador americano fez ontem sobre os 75 anos da Força Aérea Americana. Tem 4 MiGs.
O cara não sabe homenagear a própria Força Aérea. Pede pra sua esposa agora dar umas dicas. Pois é, minha mulher sabe melhor que ele. O assessor dele que fez isso aí não manja nada. A minha esposa, a Regiane, não ia cometer esse erro, cara. Legal. A Regiane talvez precisasse pesquisar qual era o avião americano que ela colocava, mas nunca ia colocar o Mickey. O Sukhoi. E tem uma história que é muito legal, que você já me contou, a gente já se encontrou lá em Moscou, que uma vez você estava numa livraria e você encontrou um livro que você queria, que inclusive você depois lançou ele em português. Conta essa história também que vale muito. A sua esposa estava junto, que é o mais legal. Pois é, eu falo para ela, eu falo, Regiane, é o seguinte, entendeu? Isso aqui, primeiro que eu brinco com ela, ainda mais depois daquela história toda que eu te contei, que aconteceu com a gente, eu falo, a gente não tem um casamento, a gente tem uma aventura, né? Uma eterna aventura, né? Tal. É um casamento todinho, lembra? E eu falo para ela, isso aqui não é só paixão, é cumplicidade, né? Tal, cumplicidade no crime e tal, né? Então, assim, na editora, junto com a Asas, era uma parte do nosso objetivo, né? A gente começou a editar livros, tudo, lançamos alguns clássicos da literatura de aviação, como o primeiro e o último, do Adolf Galland, o Grande Circo, do Pierre Klosterman e tal, que a gente lançou eles pela primeira vez no Brasil, na edição com o texto completo, né? Lançamos o livro do Saburo Sakai, né, que eu acho fantástico. Infelizmente as pessoas não são muito chegadas nos pilotos japoneses, só sabem de Pearl Harbor, né, aquela coisa assim e tal. Mas assim, os pilotos japoneses que tinham... que a nossa cultura vem muito da Europa e Estados Unidos, a gente esquece do resto. O Sakai era um cara espetacular, né, tal. Baita aviador. Não, um cara incrível, né, sobre todos os aspectos. E como piloto, fantástico. Bom, e aí... eu estava pensando, né? Falei, a gente podia publicar um livro, né? Uma dessas. E esses livros todos eram memórias de guerra dos caras. Eu falei, deve ter uma memória de guerra de algum piloto russo, né? Tal. Pra gente contar que deve ser uma coisa bem interessante, tal, Segunda Guerra Mundial, tudo. E eu estava nessa livraria russa, lá com a Regiane, na rua Nova Arbat, uma livraria gigante e tal. Peguei um livro. Tudo na Rússia, né? Pois como tudo, né? Falar de coisa gigante na Rússia é meio, né, desnecessário. Aí. Peguei um livro e era o cara na capa, né? Com o Lavochkin 7 ali, pintadão e tal. Eu falei, esse livro é do cara. Só que tava tudo em cirílico, né? E por mais incrível que possa parecer, eu não sei cirílico, entendeu? Tal. É tão simples. Pois é, né? Então, assim... Aí eu falei, caramba, mas qual a sua dúvida? Eu falei, a minha dúvida é se esse é um livro sobre o cara ou se esse é um livro escrito pelo cara, né? Aí eu falei, como é que eu posso resolver isso? Catei o livro na mão e fui andando pela livraria, olhando na cara da turma assim e tal. Sorte que não era época soviética, não iam ter me pego e, né, eu ia encarcerado ali. Primeiro eu ia ter que explicar, mas você estava procurando quem, meu amigo, e tal, né? Aí perguntei para umas pessoas, não falavam inglês, tal, não sei o que, daí tinha 2 garotos. Eu cheguei neles e perguntei, falei, vocês falam inglês? Sim, falam, tal, tal. Aí eu falei, escuta, eu tô com uma dúvida, vocês podem me dizer? Os caras nunca tinham me visto na vida, né? Eu falei assim, eu sou brasileiro e tal. Eles acham o máximo, o brasileiro, o que tá fazendo aqui, né? Tal. Tão longe. Aí eu falei assim, eu sou brasileiro, tal, não sei o que lá. Esse livro é sobre o cara, fez a pergunta, daí eles leram assim, pegaram, leram atrás, tal. Não, esse aqui foi escrito sobre ele, foi escrito por ele. Tal. O autor é ele. Eu falei assim, 10, né? Daí eu fui lá, comprei o livro, aí trouxe, aí um adido cultural aqui do Consulado de São Paulo, da Federação Russa, me ajudou a achar onde na Rússia estavam os direitos autorais do livro, né, tal. A gente comprou, igual a gente comprou do Galland, do Klosterman, e lançamos aqui, né. E foi a primeira vez, inclusive, que esse livro foi lançado num país fora da antiga União Soviética. Fora do bloco? Exatamente, foi a primeira vez. Ele nunca tinha sido lançado nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, em nenhum desses países que tem uma tradição de livraria, né, muito grande sobre aviação. Foi a primeira vez, foi aqui no Brasil. A gente lançou ele. Que bacana. E é uma história super interessante. Não, uma história muito bacana. Também. Sim. E é um ponto de vista diferenciado, né? Um ponto de vista bem diferenciado. Até falando de livro, Lucchesi, você também tem uma vasta experiência com produção de temas aeronáuticos, sem ser só asas. Eu lembro de criança, a gente faz várias... Criança, adolescente, também deu tanto tempo. Porque você lançou álbum de figurinha, você participou. Eu fiz álbum de figurinha. Multimídia também, na época, sobre aviação, que era aviões, que era super legal, o nome. É verdade, você lembra disso? Pô, cara, tá louco. E o legal é que você também já fez vários livros de aviação e também de história de guerra. Queria também se contasse um pouco. Eu
dentro desse trabalho eu fiz o Loucos Heróis, né? Que era tipo, a ideia era fazer tipo um almanaque, né? Aqueles almanaques que tinha, com pequenas historinhas, assim. Então era Loucos Heróis, fatos e curiosidades da história da aviação. Então, através de várias historinhas pequenininhas, curiosidades, né? O primeiro avião com o serviço de bordo, né? Aquela coisa toda, mais ou menos, e contando a história da aviação. Foi esse que teve o prefácio do Rolim. Depois eu fiz outros, fiz esse livro, uma pequena brochura, né? Catalogando assim, os projetos do Santos Dumont e tal. Que é fabuloso. A gente fez o primeiro guia em formato de livrinho do Musal. Foi a nossa editora que fez. E depois, com essa vibe que eu tinha essa pesquisa pessoal sobre a Rússia, né? Eu escrevi 2 livros. Um foi Kursk, 1942. Não, 43. Uma das batalhas mais simbólicas Isso. da Segunda Guerra. Foi a última ofensiva alemã no front leste, né? E foi derrotada, tal. E o outro foi Stalingrado, 1942, né? Stalingrado, a batalha de Stalingrado não precisa nem de explicação, né? Não sobrou a cidade para quem não sabe, né? Mas os 2 livros, assim, a ideia, o conceito dos 2 livros foi falar, claro, você lê o livro, fala da batalha em si, você sabe o que aconteceu na batalha, mas o foco foram as operações aéreas, né? Porque nesse ponto das operações aéreas você tem muito pouca bibliografia a respeito. Stalingrado, então, é muito pouca mesmo. É verdade, porque você só vê a parte de combate terrestre. Exatamente. Recentemente, inclusive, uma das últimas vezes que eu estive lá, eu achei um livro russo, grandão assim, tal, específico sobre a guerra aérea em Stalingrado, mas é muito pouco. Tem um autor, um pesquisador de história, acho que é sueco, Christer Bergström. Ele é um dos únicos que se dedica a isso. Inclusive, eu abri contato com ele, aquela coisa. Ele até já teve matéria que a gente pegou. Ele mandou, a gente publicou matéria dele na Asas, tudo, né? Mas é muito difícil essa bibliografia. Então, para fazer esses 2 livros, eu fui catando num monte de lugar para compor o quadro que eu queria, né? Mas deu um resultado bem legal. Tem algumas coisas nos livros que são bem pouco conhecidos, né? Stalingrado, por exemplo, tem alguns mitos que a ponte aérea que os alemães tentaram fazer para abastecer o 6º Exército cercado, ela falhou porque a Luftwaffe não tinha capacidade de transportar o que era necessário e aquela coisa do inverno. Tudo bem, existem partes aí que tem a ver, porém não é mencionado, quase nunca você ouve mencionar a atuação da Força Aérea Soviética na batalha. E grande parte do fracasso dessa ponte aérea se deveu à Força Aérea Soviética. Né? Isso é uma coisa, como eu te falei, aquelas coisas da Guerra Fria, né? Quando você pega e joga todo vamos dizer assim, o mérito da derrota dos alemães no leste, foi por causa do clima, foi por causa de tudo. Quer dizer, você tira o mérito do outro exército, né? Tal. Não, o outro exército ganhou porque ganhou, entendeu? Tava lá na hora, entendeu? Tava lá na hora. Não é assim, né? A Força Aérea Soviética, inclusive, ela sofreu um processo extremamente interessante daquele ataque alemão inicial que pulverizou, varreu tudo, né? Tem um livro muito interessante que é Phoenix Reborn, né, tal, do Von Hardest, que é do Smithsonian, né, que justamente mostra isso, o renascimento da Força Aérea Soviética em plena guerra. Que foi muito rápido, né? Em 2 anos. E a adoção de novas táticas, de novas doutrinas. Então, isso é muito interessante, mas é pouco abordado. E agora tem uma outra história que é pouco abordada e tem tudo a ver com o Brasil, que é, na minha opinião, sua obra-prima, que é a história do Bandeirante. Não é a história da Embraer, não é a história do... É a história de como é que surgiu o Bandeirante, como é que você pegou... Não vou falar sobre a Embraer, vou falar a história do Bandeirante e seus heróis, que é uma baita. Isso realmente eu considero o meu melhor trabalho. Para quem não conhece, é muito bom. Eu me realizei muito com esse livro. Mais ou menos uns 2 anos antes, teve um release da Embraer falando assim, estamos comemorando 48 anos do primeiro voo do Bandeirante. Então, eu falei, nossa, 48 anos, quer dizer que daqui a 2 anos são 50, né? 50 anos do voo e tal.
E aí eu fui procurar tudo e, tipo assim, não existia nenhum livro sobre o Bandeirante, né? Tinha muita bibliografia sobre a construção aeronáutica no Brasil, trabalhos muito interessantes, tudo. Tinha os próprios livros do Dr. Osiris Silva, né? Sobre sua própria biografia, né? Exatamente, e tal. Em que, claro, você tinha ali informações do Bandeirante, mas o foco do livro não era o Bandeirante, né? Tal. Eu até liguei para esse amigo que eu te citei, o Dr. Flávio Bemba, perguntei para ele, porque ele tem uma biblioteca gigantesca, tal. Eu falei para ele, escuta, você faz um livro sobre a história. Ele falou, pô, não tem. Eu falei, então tá aí, né, meu? Tem uma coisa aí pra gente entrar de cabeça. E aí, como eu te falei, a minha ideia era mostrar a realização humana que foi esse programa, né? Teve uma realização de engenharia, de técnica, tudo fantástico, mas a realização humana. Então eu fui atrás, o Dr. Osiris, nossa, a melhor coisa que esse livro me trouxe foi esse contato com essa pessoa espetacular que é o Osiris Silva, né? A gente teve umas 6 sessões de gravação de entrevista, cada uma durando 1 hora e meia, tal. Pá, foi fantástico isso. Fui atrás dos veteranos da Embraer, pessoas fantásticas. Teve gente que eu entrevistei que tinha sido da TAM, da aviação comercial, que tinha operado, da Força Aérea Brasileira, veteranos que operaram o avião na Amazônia, tudo naqueles tempos áureos, tudo. Algumas pessoas, o Paulo Lô, que é um pesquisador aeronáutico fantástico, me ajudou. Então, aliás, assim, eu nem devia ter citado o Paulo, porque teve tantos que colaboraram também, que daí eu vou acabar fazendo injustiça, entendeu? Mas ele também, ele é um cara com muito conhecimento. Mas estão todos nos agradecimentos do livro, pelo menos. Eu não esqueci ninguém. Eu não esqueço ninguém que me ajudou no livro e tal. Então, assim, e a história é maravilhosa. Eu já conhecia por cima tal. Mas depois da segunda conversa com o Osiris, eu estava apaixonado pela história. A história é genial. E realmente, ali eu entrei de cabeça, eu quis dar o meu melhor. O avião merece, aqueles caras que participaram daquele programa merece, o Brasil merece. Eu quis dar o meu melhor para fazer aquele livro. Tanto que, assim, aquela coisa meio estranha. Quando eu terminei o livro, que eu escrevi a última frasezinha, pá, acabou, né, tal. Foi à noite, em casa. Aí a Rede estava no quarto assistindo televisão. Entrei no quarto, falei, terminei o livro. Ela falou assim, e aí, terminou? Legal. Eu falei assim, não, tô triste. Ela falou assim, mas por que você está triste? Você achou que não ficou legal? Eu falei assim, não, eu achei que ficou legal, mas sinceramente, eu vou ficar com saudade dos caras. É que você teve ali quase um envolvimento, né? Pois é, cara. Enquanto eu estava escrevendo o livro, eu parecia que estava passando por aqueles momentos, entendeu? Na minha cabeça eu entrava ali, parecia que eu estava vivendo aquele negócio, entendeu? Aquele esforço todo, sabe? Um Brasil que eu não conheci. Eu nasci 14 dias depois do primeiro voo do Bandeirantes. Nossa, tem até uma ligação com a aviação. No mesmo ano. Bandeirantes voou em outubro, eu nasci no comecinho de novembro. Nasci 14 dias. Então, assim, todo esse lance, cara, a história é enorme. E eu, sei lá, da minha forma, eu vivi aquela história escrevendo o livro. E realmente deu uma saudade, cara. Deu uma saudade. Quando eu terminei de ler, de escrever, minha vontade, se eu pudesse, eu falava, não valeu, não ficou bom, vamos escrever tudo de novo, tal. Eu acho que legal da história, que você mostra muito bem, é quanto o Brasil era outro país que a gente conhece. Hoje é muito fácil, o Brasil é uma grande nação, mas na época a gente mal tinha refrigerador, os carros eram quase todos importados, o americano tinha um 747 no mesmo período. O Brasil estava fazendo um avião, não era pouca coisa. Não dando cara. Um salto como se fosse americano ir para a Lua. Você vê, na época existiam três computadores, porque computador naquela época ocupava uma sala inteira, né, tal. Tinham 3 computadores, tinha um no CTA, né, tinha um na IBM aqui em São Paulo e tinha um na Unicamp em Campinas. 3 computadores. Para ver o tamanho da encrenca, né? E era aquelas coisas, aqueles computadores que você rodava programa com aqueles cartão perfurado, sabe? Para quem não conhece, procura. Porque é outra realidade. É um negócio louco, você entendeu? Então, assim, tinha um dos caras da equipe que ele volta e meia, ele levava no carro uma caixa de sapato cheia de cartão perfurado, porque o gerente da IBM, por exemplo, na época, o diretor da IBM, ficou sabendo do programa, e o computador da IBM tinha um horário ocioso de madrugada. Então a turma saía de São José dos Campos, vinha correndo para São Paulo de Kombi,
Nossa, década de 60. Ou às vezes, de quando carro. não dava para vir com a Kombi da aeronáutica, vinha com o fusquinha do cara, com a caixa de sapato cheia de cartão perfurado para rodar o programa no computador da IBM. Às vezes o resultado saía na hora, às vezes o resultado saía 2, 3 dias depois. E assim, né? Para ter resultados que hoje você faz uma calculadora, né? Se perigar, você faz no teu celular, tal, não sei, enfim. E então, necessariamente estava correto, né? O projeto você tinha que fazer. Era outro mundo, né? O Bandeirante, ele foi o início da aviação, da indústria aeronáutica moderna no Brasil, né? Foi um caso muito peculiar, porque foi o avião que gerou a fábrica dele, né? Quer dizer, vários casos do mundo. Ele veio também, antes, né, da fábrica, né? Isso é muito legal, isso. Por causa dele se criou a Embraer, né? Tal. E assim, e logo de primeira, foi o primeiro avião certificado fora do Brasil. É verdade. Foi o primeiro avião de projeto brasileiro adotado por outra força aérea e adotado por várias dezenas de companhias aéreas no mundo inteiro. Tinha Bandeirante voando na Austrália, nos Estados Unidos, encheu de Bandeirante voando. O mercado de aviação regional que a gente conhece hoje. Né? Exatamente, quer dizer, na Europa, né? Então, quer dizer, caramba, não foi pouca coisa, aquele aviãozinho é porreta. É um Bandeirante mesmo. E assim, claro, né, um aviãozinho de 20 lugares, motor turbo-hélice, né, aviação regional, ele não tem aquele sex appeal de um caça, né, supersônico, mas na boa, ele foi muito mais revolucionário, ele foi muito mais disruptivo, entendeu, que muito caça. Com certeza. Entendeu? É um aviãozinho que, merece todas as homenagens possíveis, né? Para ele e para quem esteve atrás dele, né? A história dele realmente é você ver uma equipe com um grande líder à frente, né? O Osiris Silva, enfrentando o descrédito, né? Porque dentro da própria Força Aérea Brasileira não faltava gente que fosse contra, que achasse que aquilo era uma piração, gasto de dinheiro à toa. A gente vai fazer refrigerador e fazer avião? Exato. O Brasil não é para fazer avião, entendeu? Vamos pegar o requerimento da FAB e ver o que tem lá fora e comprar, entendeu? E aí aqueles malucos lá falando, não, nós somos capazes de atender o requerimento nós, fazendo um projeto nosso. Isso foi incrível. Você teve muito contato com o Dr. Osiris Silva, que eu acho que merece até o título de doutor. Geralmente é um título ali meio... Mas ele merece. Ele merece. Quando ele foi levado para fazer a faculdade na Califórnia, acho que foi um dos períodos ali mais conturbados do projeto e mais brilhantes. Foi. Eu acho uma história... Tudo isso é muito legal para conhecer. Então, que no livro eu até falei, né? Exílio na Caltech. É um exílio mesmo. Porque a intenção era essa. A intenção era sabotar o projeto. Ele foi mandado para fazer pós na Caltech. E na época o projeto estava começando a rodar, né? Estava começando a tomar forma. E ele era o aglutinador de tudo, né? Ele era o elemento que juntava tudo, né? Então daí nessa hora você tira o cara e joga lá para os Estados Unidos. Na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha e-mail, não tinha porcaria nenhuma. Exatamente. Era justamente para você cortar a cabeça do grupo e o grupo morrer, né? E não, ele chegou nos Estados Unidos, ele percebeu o que estava acontecendo, né? Ele chegou nos Estados Unidos, chegou lá na Caltech e falou, bom, o que eu preciso fazer para fazer após em 1 ano? Na Caltech, para você não conhece, procura. A Caltech é uma das grandes universidades americanas, é referência mundial em aviação. Os gringos olharam para ele e falaram, pronto, você manda um brazuca, né? Para qual cara pirado, o cara tem nada na cabeça, precisa me explicar para ele o que é isso aí. Não, eu quero. Aí o professor lá apresentou lá, falou, você precisa fazer isso. Mas você não vai conseguir. Ele falou, vou, e conseguiu. Em 1 ano. Tanto que ele é um dos únicos que tem uma honra dentro da faculdade. Exatamente. Não, o doutor Osiris Silva é o seguinte, a história da vida dele tinha que ser ensinada nas escolas brasileiras. Concordo. Entendeu? A gente tem muito brasileiro aí alaudeado, sem entrar nos médios, que não sei lá se merecia tanto. Mas ele, entendeu? Aí que tá. A gente precisa aprender a honrar os heróis de verdade que nós temos. E o Brasil tem um monte de heróis de verdade. Aqueles caras do Santa Pua que foram para a Itália, entendeu? Lutaram para valer mesmo numa guerra mundial, entendeu? Tal.
Entende? Osiris Silva, a equipe toda por trás do Bandeirante, Guido Pessotti e tal. Sabe, a gente tem umas figuras importantíssimas. Eu tô fazendo injustiça aqui de lembrar de vários outros aí, entendeu? De memória que a gente tem, acho isso muito triste. Exato, entendeu? A gente fica fazendo aí, às vezes, uma festividade em cima de umas personagens que não chegam perto. Exatamente, entendeu? Mas como se a gente não tivesse heróis de verdade, a gente tem, entendeu? O Osiris, ele também nunca teve o crédito, ele nunca tomou pra ele. Eu fiz, exato. Ele sempre foi, né? Eu ajudava, eu era o rosto. Cara, é um cara de uma simplicidade e de uma amorosidade, eu até diria, é inacreditável. O cara que fez tanto como ele fez. E você vai conversar com o cara é de uma simplicidade. Você fala, não creio que esse aqui é o Osiris Silva, entendeu? O cara que criou tudo que a gente fala de aeronáutica. Não creio que esse homem que está conversando comigo desse jeito, tão simpático, tão desarmado, se colocando no mesmo nível que eu. Esse cara é o Osiris Silva. Mas cara. Entendeu? Isso é sensacional. E você também participou do filminho, né? Eu queria também que você contasse, para quem também procura aqui no YouTube, uma historinha super legal, baseado parte no seu livro. Isso. Que já tinha um projeto, mas conta também como é que você embarcou nessa. Porque assim, o livro saiu, né, tal, e aí eu não sabia, mas a Embraer estava internamente com o projeto de um curta de animação, contando justamente a história do Osiris e do Bandeirante chegando na criação da Embraer. E daí o meu livro internamente lá na Embraer foi cair na mesa do cara que era o diretor desse projeto, um sujeito fantástico, um dos maiores talentos que a Embraer tem em criação, né? Ele é diretor de cinema, roteirista e tal, que é o João Marcos Massotti. João Marcos Massotti e tal. E caiu na mesa dele e ele olhou e ele estava realmente preocupado porque, embora fosse um curta de animação, havia preocupação que grande parte do público que ia ser atingido é o pessoal que curte aviação. Então, precisava que tivesse um lado histórico e um lado técnico das aeronaves correto, porque senão o pessoal, o curta da Embraer não sabia que o avião não era pintado desse jeito, não dava, né? Tal. E ele estava preocupado com isso, porque envolvia um monte de detalhes, de visual, de pintura e tal. E aí, quando caiu na mão dele, ele falou, é esse o cara, né? E aí eu não sei se ele estava certo que eu era esse cara, mas enfim, me convidou, foi um presente que eu recebi, foi um trabalho de mais de um ano, um pouco mais de um ano. Legal. Né? Para mim foi uma experiência maravilhosa, foi uma viagem conviver com ele, o pessoal da Mono Animation, que era produtora, uma produtora fantástica, os japa lá da Mono, entendeu? Tal, fantástico a equipe de lá, os produtores também ligados à Mono, tal. Cara, foi uma equipe maravilhosa, entendeu? A Embraer acabou pedindo autorização para mim se podia usar o mesmo nome do meu livro por curta, né? O Voo do Impossível. Que era realmente isso? Que era isso, tal, né? E aí eu entrei no curta para fazer eu acabei como diretor técnico histórico do curta, eu entrei para dar essas coisas, mas assim, sabe como é que é, né? Você convidar italiano e apaixonado para mexer nessas coisas é perigoso. Então, assim, eu acabei entrando no lance até dos diálogos, eu tenho dando uns pitacos nos diálogos, eles pediram como era contar uma coisa muito grande no espaço de um curta de animação, perguntaram se dá para colocar uns easter egg, né? Umas informações assim, meio veladas nas imagens. Aí eu ofereci um monte de coisa, tal, não sei o que lá, que eles colocaram mesmo, tal, pá. Mas então, tem uma assim, que me falaram que você perturbou os caras, que é um dos mais legais de passagem, que é justamente o pratinho de brigadeiro. É muito boa essa história. Conta porque o pratinho tá naquela cena, muito boa essa. Porque é o seguinte, tinha um diretor de CTA, né, que foi colocado lá, era meio justamente para avacalhar com o processo, né? E daí tem uma cena lá que o Osiris vai com uma pilha de coisa e enfia o projeto do Bandeirante justamente para enganar o cara, tal, não sei o que lá, tal. E aí eu falei, né? Eles queriam botar um easter egg, eu falei assim, bota na mesa do cara um pratinho de brigadeiro, docinho brigadeiro. Bota na mesa do cara um pratinho de brigadeiro. Mas por quê? Eu falei, põe um pratinho de brigadeiro. Qual é o lance? Eu falei, não, é que é o seguinte, o cara que colocou esse diretor lá no CTA era o então ministro da Aeronáutica, né? O Brigadeiro Eduardo Gomes. O Brigadeiro Eduardo Gomes. E o Eduardo Gomes era contra o projeto do Bandeirante, tá? Independente, não vou entrar em nenhum mérito, mas o fato é que ele era contra. Ele achava que
haviam coisas mais importantes do que gastar o orçamento com aquilo lá, tal. E ele colocou esse cara justamente para azedar o projeto, né, tal. E a história do brigadeiro, como a gente sabe, o docinho surgiu na campanha do Eduardo Gomes para a presidência. Que ele já era brigadeiro, né? Exatamente. Em que os fãs dele, o pessoal lá da campanha dele, pegou essa vibe, né, das mocinhas tal, fazer esses brigadeiros para dar para o pessoal no meio dos discursos dele, né, das coisas tal. E daí que o docinho virou brigadeiro por causa dele. Eu falei, então coloca na mesa do cara os docinhos brigadeiro, que é a nossa referência, né, ao cara que botou esse sujeito lá. Então foi lá os docinhos brigadeiro. E eu enchi a paciência da turma lá, porque daí eles iam finalizando a cena e tal, e eu falava, mas cadê o docinho? Cadê o brigadeiro na mesa? Pô, Luquez, a gente vai colocar, cara. Eu falei, mas não, tá sem o brigadeiro na mesa. Nossa senhora, né? Daí o dia que colocar, eu falei, tá aí, Luquez, tá vendo? O raio do docinho tá na mesa. Eu falei, tá bom. E outra história que é muito boa, senhor, já que você sacaneou, vamos pegar você agora, que é a sua história do voo do L-39. Ih, cara, deixa eu contar aqui, pra quem não sabe, o Luquezzi já voou de caça e tal, ele voou de Sukhoi, Su-27, e de L-39. Primeiro que não foi numa época como hoje, 2022. Até hoje seria também tão difícil. Mas foi nos anos 90, 97. 97, abril de 97. Acabou de acabar a União Soviética, muito recente. Você vai pra Ucrânia. Primeiro que é uma história doida. Me conta voar Sukhoi e a história do L-39, que tem ali um final interessante. É a vingança do brigadeiro. Exato. Então, a base, né, era em Kirovsky, que era na Crimeia. Crimeia, na época, era Ucrânia. E a gente foi lá, era tipo era um pacote de turismo de aventura. E eu conheci os organizadores e eles me convidaram para ir como jornalista, não pagando, como jornalista, para mostrar essa aventura aérea, né, tal. E eu fui. E aí estava previsto lá um voo comigo no L-39, no Albatroz, que eu sou fã daquele aviãozinho, acho ele lindo, maravilhoso. É um maquinão, né? É uma gracia, porque ele é um treinador com cara de caça, né? Ele parece um cacinha mesmo e tal. Bom, e eu ia voar nele, ia estar em voo o Sukhoi 27, o B, né? Para poder fazer foto em voo. O dia estava horrível, estava nublado, teto baixo pra caramba, tal, enfim. Mas a região lá é super bonita, o litoral da Crimeia e tal. E a gente foi, né? Eu falei, tal, eu nunca tinha voado em avião militar de alto desempenho, nunca. Mas entrei no avião, fizeram lá o coisa do assento ejetável, tal, não sei o que lá, papá. Tudo bem, coloquei o capacete. O cara falou, você coloca o capacete, daí a máscara de oxigênio, você trava ela aqui, não, o ferro aqui que entrava no coisa aqui do capacete, na presilha. Você põe aqui e tem 2 pontos. O primeiro ponto, a máscara fica um pouquinho frouxinha assim na tua cara, beleza? Se você apertar mais, ela fica bem grudada, tal. E para soltar, você aperta aqui, puxa tudo, ele sai, tal. Falei, tá, tudo bem, tal. E daí o macacão de voo tinha aquele zíper aqui, né, tal. Colocou um saquinho de vômito aqui, né? E com a pontinha para fora. Falou assim, ó, fica bem acessível aqui, porque assim, se você passar mal, é só pegar, vai. Beleza, resolvido. Passar mal não caça, porque a performance, para quem não está acostumado. Aí eu falei assim, legal, vamos nessa, tal, não sei o que lá. E o avião decolou, o L-39 decolou. E decolou assim a decolagem, né? Eu não sei o que eu estava pensando que ia ser a decolagem, enfim. Decolou, eu falei, nossa, que decolagem suave. Tirei até foto pela janela, assim, da base lá do avião decolando. Falei, nossa, que 10, fantástico isso aqui e tal. Nossa, então vou tirar isso aqui de letra, né, tal, pô. Aí ele decolou, o raio do piloto, o ucraniano assim que decolou, ganhou um pouquinho de altitude, virou o avião e puxou pra cá. Cara, pô, né, foi ficando assim, minha cabeça aqui, o cerebelo aqui, então o avião puxando, né, tal. Foi desmontando igual em desenho, né? Exatamente. Aí ele virou assim, daí ele deu uma apanhada, o suficiente para você falar, ufa, e ele virou e voltou do outro lado. Era para recuperar os pedaços. Foi para catar os pedaços, só que catou tudo trocado, tá ligado? E nisso, quando ele passou assim, ele ainda falou para mim pelo rádio, look down, Sukhoi, porque o Sukhoi tava voando mais baixo que a gente, ele passou por cima assim. Na hora eu pensei assim, esse cara tá maluco, né? Quem é esse insano desse piloto? Eu mal tô conseguindo olhar para frente e segurar a câmera, que essa hora eu tava pesando 50 toneladas, eu falei, e ele ainda quer que eu vire a cara e olhe pro lado. Eu falei, tá louco. Mas tudo bem, me recuperei e tal, eles fizeram lá as coisinhas, posicionaram as aeronaves, tirei foto e tal, consegui tirar as fotos, tirei as fotos bonitinhas e tal. O Sukhoi foi embora, foi continuar o voo dele, e a gente foi demos umas rasantes lá, entendeu? Tinha umas fazendas, cara, sério, o piloto era meio insano mesmo. Eu vi as roupinhas do varal sacudindo assim e tal, eu vi as vaquinhas, cara,
tal, entendeu? Inclusive tinha umas que eram holandesas, eu vi, eram holandesa, branca e pretinha, sabe? Passou voando assim, eu falei, cara, o que está acontecendo aqui e tal? E nisso chegou um momento que veio, né? Veio aquela coisa, não precisa dizer o que, veio, né, tal. Mas eu, com aquela fleuma britânica, né, de nascido em Guaratinguetá, e tal, falei, tranquilo, é só pegar, né, vou soltar a máscara, pego coisa e pá, ninguém... Aí eu fui soltar a máscara, né, ela tava grudadona. Aí deu o primeiro trick, saiu, e o segundo trick não foi. E eu tentando puxar o raio da máscara, e a máscara continuava aqui. Falei, pô, meu, daí você faz aquelas coisas que depois você fica pensando onde na minha cabeça isso podia dar certo, entendeu? Eu peguei isso aqui e tentei enfiar entre a máquina e um a centímetro, máscara. né? Pois é, cara, era um negócio aqui, quer dizer, e mesmo que enfiasse, como é que ia, né? Não dava. Mas enfim, né? Nessa hora você pensa, você tenta tudo, né, cara? Eu tentei e não tinha jeito, né, cara. E a contagem regressiva rodando. Pois é, o negócio rodando, sabe? Ignição dos motores, entendeu? Tá, pá, afasta a torre de lançamento. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, enfim, resumido, veio. Aí, quando eu vi que veio, eu falei, cara, o que eu faço agora? E eu raio da máscara aqui, né? Eu falei, se eu soltar dentro da máscara, vai ser horrível. Além de a hora que tirar a máscara ser uma visão do inferno, né? Eu falei assim, não dá, né, cara? Eu vou me sufocar aqui dentro, porque tal. Aí eu falei, então tá, né? Do jeito que vem, vai ter que voltar, né? Foi só travar. Fechei a boca, cerrei os dentes, o troço veio, voltou. Cara, aquilo voltou queimando tudo, mas queimou tudo. Veio suco gástrico, cara, queimou tudo, cara. Mas, em compensação, quando o avião pousou, vieram os caras, abriram, realmente, os ucranianos tiveram um maior trapo para tirar o troço. Quase que eu voltei pro Brasil com o capacete, sabe? Volta com a máscara. Aí tem que serrar tudo, quase que eu voltei. Mas não, conseguiram tirar. E tava o Claudião limpinho, fleumático, usou coisa, não, it's not necessary, não, tranquilo, foi tudo descido o avião na boa, entendeu? Tanto que daí tinha um piloto deles lá que estava precisando fazer umas horas, tudo, ia voar no Sukhoi, que já tinha pousado antes, ia voar de novo. Aí tava precisando de um saco atrás, eu falei, cara, depois de tudo que aconteceu, não pode ficar pior. Eu falei, eu aqui e tal. Aí subi no Sukhoi e fiz um voo no Sukhoi 27, foi um voo bem mais curto, porque não era previsto. Mas enfim, voei no Sukhoi 27, né, cara? Pô, Já tinha tido batismo, né? Nem que fosse agarrado no trem de pouso, né, cara? Eu falei, se eu vou voar, né? Tá precisando de voar, vai decolar, vou nessa, né, cara? Você teve um ala ali de qualquer maneira. Pois é, mas cara, que coisa louca. Isso aqui é estreia em voo, né? Isso é estreia. A primeira vez que eu fui voar num avião militar, me aconteceu um negócio desse. E vai ter de estreia pra gente encerrar o nosso bate-papo, que tá super divertido, vai ficar um negócio enorme, mas tá muito legal. A sua estreia aqui no YouTube teve também um ala interessante que ele está aqui conosco. Ó o cara aqui, ó o cara. Esse é o cara, hein? Esse é o cara. Kowalski. Qual que é a história do Kowalski? Ele é meio tímido e não é de falar, só que ele não gosta de falar. Não, a história é o seguinte, eu cresci, né, uma das coisas que eu adorava assistir lá em Guaratinguetá, tudo, a TV Telefunken, que era colorida e tal. Pois é. Tinha aquele Viagem ao Fundo do Mar, né? Eu adorava assistir o civil, né? O submarino e tal. Pá. E todo mundo sabe, tinha o Kowalski, né? Que era um oficial. Não era oficial, acho que era oficial das máquinas, tudo. Acho que era engenheiro das máquinas, do Kowalski e tal. E aí veio o Madagascar, né? O desenho animado, adoro desenho animado. Qualquer um, tal, não sei o que lá, e tinha o Kowalski. Que é eu achei homenagem, né? E eu achei mó legal. Falei, nossa, os caras fizeram uma brincadeira com o Kowalski do Viagem ao Fundo do Mar, pô, é da minha geração. Tem que mandar o Kowalski. Exato. Aí na época uma rede aí de hambúrguer, tava uma promoção, eu fui lá só para comprar o troço para ter o Kowalski, né? Tal. Eu falei, não, eu quero Kowalski e tal. E ele tava na minha estante lá, tal. Daí quando a gente foi fazer o primeiro programa pro canal, porque assim, tinha uma conversa da editora que a gente precisava entrar no YouTube, né? E eu apoiava, só que assim, claro, né? Vamos entrar no YouTube, bacana, projeto legal. Aí quem que vai ficar na frente da câmera? Pois é, sobrou para mim. Eu sempre fui da imprensa escrita, você viu tudo que eu falei, imprensa escrita, né? Eu sempre fui, e como fotógrafo, eu sempre fui o cara que fica atrás da câmera, não na frente da câmera, tal. E por incrível que pareça, eu não sou tão chegado assim, entendeu? De ficar assim, na frente da câmera, né? Mas tudo bem, então tem que ficar, né? É você que é o cara, tal. Tá bom, né? Tudo bem. Aí vamos filmar, né? Vamos filmar lá, minha esposa
Regiane sempre, né? presente, Regiane é onipresente. Tal, né? A Regiane lá falou, vamos filmar, Cláudio. Tal, daí eu sentei lá, tal, a bancadinha aqui e tal. Catei o Kowalski e coloquei do lado. Ela não reparou, porque tinha um monte de coisinha que eu tinha colocado, coloquei lá e tal. Aí, bom, vamos começar a gravar. Eu falei assim, então, você está bem-vindo aqui pro canal da Revista Asas, tal. Tô eu aqui e o Kowalski, tal, e o Kowalski aqui e tal. Vamos falar do filme tal, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, Kowalski, o que você acha, tal, não sei o que lá. Porque, cara, assim, na hora eu falei assim, bicho, eu não vou enfrentar essa sozinho, né? Eu não vou ficar na frente dessa câmera sozinho. Eu falei assim, vou botar o Kowalski aí, cara, vai de muleta pra mim aqui o Kowalski. Quando terminou de gravar, minha mulher virou pra mim, mas o que foi isso? Imagina ela atrás da câmera vendo. O que foi isso? Estão chamando a gente aí. Ela falou assim, ela virou pra mim e falou assim, mas o que foi isso? O que é isso, Kowalski? Eu falei assim, Rê, não deu, não dava, deixa o Kowalski aí e tal. Aí, pô, por incrível que pareça, vocês gostaram. Entendeu? Gostaram do Kowalski e tal. Então tá aí explicada a história do Kowalski e tal. E porque ele é sempre presente. Depois nós vamos fazer um programa sobre a genealogia do Kowalski. O Kowalski tem uma história por trás dele e tal. Ele é meio caladão assim. Ele é caladão, não, mas ele tá ligado em tudo, tá ligado? Ele que montou o roteiro aqui pra falar, ele que faz. Luquezzi, pena que não deu pra falar mais tempo, que senão vai ficar um programa de horas, mas muito obrigado. Eu que te agradeço, cara. Eu que te agradeço. Olha, é sério, eu nunca tinha feito uma entrevista desse jeito, tá, cara, na boa. Eu que te agradeço a sua oportunidade aí de falar. Eu acho, como bom italiano, acho que eu falo demais quando eu começo a falar. É uma catástrofe. A gente gosta de avião, não dá pra não falar. Eu sempre fui seu fã, já te falei isso várias vezes. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo canal. Não, eu que te agradeço. Agradeço ao pessoal da Aero Magazine, entendeu? Que, pô, deixou você vir aí para essa tarefa infame de fazer. Porque o pessoal acha que a gente se mata, né? Como de rival é nada. Não, sério. Eu curto muito. Vocês são muito profissionais. A Aero Magazine é uma senhora revista, tal. É um prazer ter esse trabalho conjunto aí com vocês, cara. É 10. Eu fiquei super feliz. Obrigado mesmo. Obrigado, eu que te agradeço, cara. Agora vocês conhecem a história de quem está por trás da Asa e do Kowalski. Falou, pessoal. Muito obrigado. Até mais. E não se esqueça de se inscrever no canal, se esqueceu de falar. É isso aí. Se inscreva no canal da Aero Magazine também. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau.